A paz do Senhor, pessoal. Eu estou muito feliz com todos vocês que têm acompanhado as nossas lives aqui no canal da SEDAC Evangelização. E quero aproveitar e te pedir, você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, estamos aí rumo aos 10 mil inscritos, você não pode ficar de fora. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe aqui o seu comentário e o seu like, são muito importantes para nós, porque aí a gente fica sabendo o que está passando aí no seu coração e também o que você está sugerindo que a gente trabalhe em novos cursos, em novos vídeos. Eu quero deixar vocês agora com uma presença muito legal. Gente, não é só porque ele é meu primo, não, mas é um biblista de primeiro nível, né, comentarista, ele é um dos responsáveis pela Bíblia do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje ele está aqui conosco no nosso canal para falar sobre discipulado e adoração. Fique até o final, é uma bênção, um conteúdo teológico de primeiro nível e, mais importante, acessível na linguagem do professor de crianças e pré-adolescentes, ou seja, na minha linguagem, na sua. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Josadac Lima, pastor Josadac Lima, seja muito bem-vindo e muito obrigado por esse estudo maravilhoso que Deus está nos dando a oportunidade de receber a partir da tua vida. Um grande abraço, meu primo, muito obrigado, pessoal. Assistam até o final, é uma benção. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer que é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês esse tema tão importante para a vida da igreja e de todo cristão, que é a adoração cristã, a adoração bíblica. Eu vou dividir esse tema em 4 partes. O primeiro é sobre o princípio bíblico da adoração cristã. O segundo tópico será a adoração como uma melodia do coração. O terceiro tópico será a adoração cristã no temor do Senhor. E em quarto lugar, vou abordar adorando ao Senhor com o que sou e o que tenho. Eu espero muito estar ajudando você e vou ficar aqui na intercessão para que Deus lhe ajude no processo não só de aprender algo mais sobre a oração, mas também como compartilhar isso a outros. Portanto, quando se trata da questão essencial da adoração, em primeiro lugar, temos que entender que a adoração bíblica ela é feita através de um estilo de vida piedoso, de um estilo de vida que carrega no coração uma gratidão ao Senhor, não só pelo que ele fez, mas também pelo que ele é. E para reforçar isso, eu quero destacar inicialmente o texto de Efésios capítulo 5 e versículo 20, que diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para perceber que essa declaração indica que a adoração relaciona-se à minha intimidade com o Senhor, não necessariamente pelo que ele faz, mas fundamentalmente pelo que ele é. O primeiro tópico que vamos abordar será, como eu já anunciei, o princípio da adoração cristã. E quando eu pensei nesse princípio, imediatamente veio à minha mente uma frase de um teólogo que viveu em 1813 até 1855, que é o Soren Kierkegaard. Ele fez uma declaração muito interessante no que diz respeito à adoração. Ele disse, abre aspas, um Deus que, quando mostra a sua face, não faz tremer o mundo, não é Deus.
é uma fantasia. Essa frase de Soren Kierkegaard nos ajuda muito a entender a importância da adoração de um Deus soberano e de um Deus supremo, que, ao adorar, nós temos que entender que o temor do Senhor é a coisa fundamental como princípio de adoração. Nós vamos trabalhar isso no ponto 3. Por adoração cristã, entende-se o modo e a ordem como realizamos nosso culto ao Senhor, como um princípio ativo que revitaliza o âmago do nosso ser. Isso é muito importante. O Senhor nos faz essa convocação com o propósito de liberar bênçãos para nós, e não só para nós, para todos aqueles que nos cercam e convivem no nosso dia a dia. A adoração cristã implica, portanto, em culto a Deus. Não passa disso, não é um culto a Deus. A adoração cristã inclui esse reconhecimento nosso da dependência que temos de Deus, pois na verdade, a verdadeira adoração ela é inspirada pela grandiosidade de Deus, bem como por sua bondade e misericórdia estendida a nós. Desse modo, Deus não exige efetivamente a adoração dos crentes ou dos seres humanos por uma necessidade de ser louvado, mas porque a adoração aprofunda o nosso relacionamento com o Senhor e nos faz nos realizar em Deus. Por isso que a adoração é algo importante. E um subtópico que vale a pena ser levado em conta é exatamente uma forma de melhorar nossa compreensão do que é adoração, é vermos um exemplo de adoração desse tipo na Bíblia Sagrada, uma espécie de ilustração. E essa ilustração não é ninguém menos e ninguém mais do que a Ana, a mãe do profeta Samuel. Muitos de nós conhecemos a história e nós também conhecemos, além da própria história de Ana, que além de cumprir seu voto ao Senhor, conforme está registrado no capítulo 1 e versículos 22 a 24 de 1 Samuel, nós conhecemos o Cântico de Ana. E o Cântico de Ana está no capítulo 2 de 1 Samuel. E o Cântico de Ana, em especial, começa exaltando a pessoa de Deus. Olha aí, esse é um grande exemplo que nós podemos imitar na nossa adoração. A adoração de Ana é centrada na pessoa de Deus. Os versículos de 1 a 3 fazem declarações incríveis sobre a pessoa de Deus. Diz que Deus é fiel, diz que Deus é salvador, diz que Deus é santo, diz que Deus é único, diz que Deus é forte, diz que Deus é sábio, diz que Deus é justo. É isso que você vai observar, lendo cuidadosamente cada ponto conforme indicado aqui. O versículo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, tudo isso está recheado dessa proposta dela de exaltar a Deus. O primeiro passo, então, rumo a uma vida centrada em Deus, uma vida de adoração, é, sem dúvida, colocar Deus como aquele que tem o protagonismo em nossa vida. O Cântico de Ana é um cântico que mostra a adoração como algo simples, algo efetivo, onde a salvação do Senhor, que na prática pode ser aplicada à libertação, por exemplo, de Ana, quanto à perseguição de Penina, isso ilustra exatamente que ela reconhece a grandeza de Deus na vida dela e expressa isso em adoração. Mas agora eu permita colocar alguns pontos que são super interessantes
do que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração bíblica ilustrada nesse cântico de Ana. Em primeiro lugar, Ana se afirma em Deus. Isso é o ponto principal, talvez. O Deus que salva é o Deus que socorre na hora oportuna e concede vitória àquele que clama ao Senhor. Esse é o Deus de Ana. Esse é o Deus da adoração de Ana. Esse deve ser o meu Deus, o Deus da minha adoração. O Deus santo que deseja que todos os seus filhos sejam santos e consagrados a Ele, dedicados a Ele. Esse cântico de Ana também ressalta o Deus forte, um Deus que resiste, um Deus que é vencedor em todas as batalhas, um Deus justo, um Deus sábio, um Deus onisciente, um Deus que faz justiça. E é este Deus que Ana está adorando. Ana nos mostra que a adoração a Deus nada mais é que uma expressão daquilo que acreditamos e daquilo que cremos. Mas vale a pena entender que o culto nosso a Deus é proporcional ao entendimento que nós temos de Deus. Se você tem um entendimento que Deus é soberano, a sua adoração vai nesse nível de entendimento. Em segundo lugar, Ana celebra a libertação do Senhor em seu favor. Olhe que depois do versículo 4, o tom do cântico de Ana muda de ênfase. Da exaltação da pessoa de Deus, ela vai para os atos poderosos de Deus, ressaltando somente que Deus é libertador absoluto. Ela faz referência, inclusive, que Deus libertou Israel do Egito. Olha que coisa mais interessante, ela vai atrás da própria história do seu povo para louvar e adorar o nome do Senhor. Isso é um ponto muito interessante na adoração de Ana. Em terceiro lugar, Ana reconhece que Deus dá vitória àquele que é fraco, que é necessitado. E essa é a condição dela lá no capítulo 1, uma pessoa fraca, uma pessoa necessitada, mas que Deus vai ao seu encontro. Humanamente falando, quem vence é sempre o forte, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quem vence é o fraco, porque tem Deus a seu favor, batalhando em seu favor, cuidando em seu favor, lutando em seu favor. Deus consegue a vitória aos mais fracos. Ele enfraquece o forte, sabendo, e o soberbo. E ele faz o quê? Ele fortalece os humildes e os fracos. E olha essa declaração fantástica de Ana. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinza ergue o pobre. Ele nos faz sentar. Ele nos faz sentar, olha a declaração, com o príncipe e lhe dá o lugar de honra, pois o alicerce da terra são do Senhor. Os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Está no versículo 8 do capítulo 2 de 1 Samuel. Que coisa maravilhosa. E o último ponto que Ana ressalta nessa adoração maravilhosa é Ana nutre a sua alma de uma esperança restauradora. Olha que significado tem aqui esse ponto na adoração de Ana. Os versículos 9 e 10 enfatizam a exaltação do ungido do Senhor. Olha que coisa interessante. Talvez Ana esteja se referindo aqui profeticamente a respeito de Davi, que viria ser o rei logo à frente na história, mas talvez ela está fazendo uma referência ao próprio Messias, a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em suma, esse episódio da vida de Ana constitui uma rica demonstração da adoração em espírito
e em verdade. Assim, a pessoa que adora a Deus já começa a dar testemunho da sua fé ao adorar. Então, está aqui o que nós entendemos sobre princípio bíblico da adoração. Isso é o tópico 1. Agora vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 é a adoração como uma melodia do coração. Uma coisa muito interessante. E o texto bíblico que queremos utilizar, que é um texto singelo e talvez um pouco mal entendido em muitos ambientes, quem sabe, especialmente quando se trata de adoração, Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Olha o que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. O ponto aqui que eu quero destacar é que às vezes nós nos referimos a esse texto só enfatizando o enchei-vos do Espírito e esquecendo do restante do texto, do bloco que está aqui composto dos versículos 18 a 20. E essa frase, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Isso mostra que a adoração tem que ser uma melodia do coração. Como nós vimos, a adoração deve sempre visar a Deus, mas vale a pena dizer também que a adoração gera benefícios para o adorador. O fato do culto ser para Deus e para a sua glória não nos isenta de sermos abençoados enquanto estamos adorando. Este é um ponto muito interessante para todo aquele que pensa em melhorar a sua performance de adoração. Nesse contexto do texto de Efésios capítulo 5, vale pensar nesse conceito de fazer melodia para o Senhor, e quando nós estamos falando isso, não queremos falar nada sobre a questão de instrumento musical qualquer, nem diz respeito a um arranjo, um belo arranjo, com sons musicais dos mais sofisticados. Não, não. Não estamos nos referindo a isso. Pode ser também tudo isso, porque um belo arranjo e instrumento musical faz parte como instrumento musical, mas necessariamente isso não define a adoração. A Bíblia se refere em Efésios, como nós já estamos vendo, acerca da natureza da alegria e da felicidade cristã no processo da adoração, e em nenhum momento você vê aí a referência objetiva a instrumento, porque o que é mais interessante e o que é mais fundamental é a questão do coração, a melodia que vem fluindo do coração. De modo que o versículo 19 de Efésios 4 nos dá uma bela definição do que é e do que invariavelmente deveria ser a característica da música cristã. O texto indica, portanto, que não é necessário sermos cantores, não é necessário sermos músicos ou dirigente de um grupo de louvor. Não, não, para adorarmos ao Senhor. Observe que o texto não aborda a questão de habilidade ou agilidade, qualquer que seja, pois a destreza musical nunca é característica da adoração cristã, nem, na verdade, de qualquer outra coisa no campo cristão. Isso pode ser instrumento facilitador, isso precisamos levar em conta. O que está em jogo é a questão do coração.
o valor atribuído a Deus a partir do coração na adoração, de modo que a nossa adoração é proporcional à grandeza da compreensão do caráter de Deus. E isso é um ponto que vale a pena levar em conta quando tratamos dessa questão tão interessante. E para afirmar isso de uma maneira mais categórica, permitam-me levantar um subponto aqui, que é o aspecto da melodia do coração. E aí a gente volta para o Efésios, versículo 18, quando usa a palavra salmos, usa a palavra hinos e usa a palavra cânticos, ou as palavras, né, cânticos espirituais, revelando que há uma variedade de forma como nós devemos expressar o nosso coração em adoração. Desta forma, a celebração autêntica não pode ser considerada uma atividade restrita aos domingos, ou aos cultos coletivos, como temos nas nossas igrejas. Não, não, não pode. O que eu disse no começo é que a adoração, a priori, tem a ver com estilo de vida. É um estilo de vida pessoal. Lógico que temos que adorar ao Senhor em comunidade, nos cultos coletivos, mas a nossa adoração não pode se restringir ali. Vocês conhecem, de fato, e já dominam o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, e diz textualmente que Deus não procura adoração. Lá diz que Deus procura adoradores. E esses adoradores não é necessariamente restritamente nos cultos, na nossa celebração, é na vida, é no dia a dia, é no que nós fazemos, é que no que no nosso ir e vir da vida, no dia a dia. Nossa vida deve ser uma adoração permanente. Lógico que em algum momento nós precisamos estar juntos celebrando coletivamente. Nas celebrações coletivas precisamos cantar com todo o nosso ser, com pleno entendimento, com uma alegria explícita, levantando, inclusive, se possível, nossas mãos em adoração ao Senhor e adorando a Ele como efetivamente Ele é, porque Ele é todo-poderoso e digno da nossa adoração, tanto pessoal como coletiva. E eu cito aqui rapidamente o Salmos 45, versículo 1, que diz: Meu coração transborda de boas palavras. Que versículo interessante. E eu quero só fazer uma pequena ponderação nesse texto, porque o termo hebraico para transborda significa ferve, ou seja, tem a ver com o nosso coração está tão aquecido que ele ferve de palavras boas ditas para o Senhor, em gratidão, em exaltação. Isso sim pode ser feito em qualquer lugar, mas na igreja, nos cultos, é um ambiente muito apropriado, certamente. O coração do salmista aqui está aquecido pela verdade, pelo amor do Senhor, e ele se sente atingido de uma maneira muito profunda, e de modo que o coração dele entra em abulição. O louvor, portanto, a adoração é uma certa abolição de um coração que está aquecido pelo Espírito. Um outro ponto aqui, rapidamente, que vale a pena destacar, no texto lá de Efésios, capítulo 5, versículo 18, é a expressão no vosso coração. Aqui não se trata a priori de algo sentimental, não é uma referência à questão sentimental. Fala do controle pelo Espírito Santo de todo o nosso ser. A palavra coração aqui, como acontece geralmente na Bíblia, se refere não somente à sede das emoções, e sim da pessoa como um todo. Isso é muito interessante observar, que se trata
coração aqui da pessoa como um todo. Sendo, pois, o culto divino um momento de adoração ao Senhor, e é um momento de adoração por excelência, o objetivo primário do culto cristão, sem dúvida, é a adoração. Mas essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. O objeto secundário, talvez, seja a pessoa do adorador. A pessoa do adorado é fundamentalmente aquele que tem o protagonismo. Daí, vale a pena entender que cultuar ao Senhor é uma espécie de verificação da nossa consciência pela santidade de Deus que toma conta da gente e que alimenta a nossa mente como processo de retroalimentação com a verdade de Deus e que purifica a nossa imaginação pela majestade, a beleza do Senhor e que abre o nosso coração para o amor a Deus, para a nossa devoção a Deus e para, sobretudo, abraçar os propósitos maravilhosos de Deus. Aí está, portanto, o nosso segundo ponto. Agora, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a adoração cristã no temor do Senhor. Muito interessante esse ponto. Uma das coisas que se observa muito nas igrejas hoje, quem sabe, nos espaços litúrgicos, é a falta de temor. Existe um certo nível de irreverência. As pessoas aparentemente estão adorando ao Senhor, mas a irreverência é tão grande que ali possivelmente não se manifesta uma verdadeira adoração. Vale a pena ter acesso num texto do autor de um autor chamado Augusto Nicodemos. Ele faz um trabalho em cima do livro de Malaquias e ele esboça sobre o culto ao Senhor e algumas coisas que devemos levar em conta. Ele diz, por exemplo, que o culto é a celebração coletiva e visível do nosso compromisso com o Senhor, e isso tem que ser feito com temor. Outra coisa que ele diz é que devemos cultuar a Deus independente das circunstâncias. A adoração não tem nada a ver com o momento que eu estou vivendo. Independente do momento, tem que adorar o Senhor. Ele diz também no seu esboço que devemos adorar a Deus da forma, de modo que ele se revele, que ele se manifeste em nossos corações, em nossas vidas, em nosso meio. Ele diz também que devemos adorar a Deus com atitude apropriada, ou seja, é uma atitude de temor, de reverência e não banalizando o culto ao Senhor. Ele diz, por último, penúltimo, ele diz que devemos adorar a Deus com o nosso melhor. Isso é muito interessante, muito mesmo. O melhor que nós temos, nós vamos entregar ao Senhor como culto a Ele. E por último, ele diz que a aceitação do nosso culto depende também da nossa vida moral e espiritual, um ponto muito forte. Portanto, a adoração cristã tem que ser feita no temor do Senhor. E esse temor ao Senhor implica numa atitude de reverência à majestade de Deus. Às vezes nós estamos num momento de adoração e parece que nós não estamos diante de alguém como Deus, que é tão majestoso. Nossa postura é tão irreverente. A Bíblia atrela o temor do Senhor ao princípio, o princípio da devoção espiritual. É impressionante quando nós lemos em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o primeiro degrau da sabedoria do alto, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é muito importante, porque o temor do Senhor é uma espécie de síntese da sabedoria de Deus.
assim, a aquisição da sabedoria deveria ser a nossa meta principal para nós termos uma adoração de fato, que manifeste o temor do Senhor. E dentro disso, vale a pena entender alguma coisa aqui muito interessante, que a reverência transmite uma conotação positiva, descreve um senso de temor quando percebemos a majestade de Deus. Temor, por outro lado, portanto, é o senso profundo de reverência, e então, quando nós somos tomados por esse sentimento de reverência e nós somos avaliados em nossa adoração pelo próprio Deus por esse tipo de temor que temos a Ele enquanto estamos adorando. De modo que o princípio regulador da adoração ao Senhor é o temor do Senhor. O temor do Senhor deve ocupar lugar fundamental, de preeminência em nosso cotidiano de fé, pois uma vida sem temor é uma vida fundamentalmente sem adoração ao Senhor. Porque se eu não tenho temor de Deus no meu coração, eu não vou adorá-lo como deveria adorar. Na cultura de hoje que vivemos, se festeja muito, e isso é muito legal, porque dá-nos uma condição de fazer da adoração ao Senhor, e uma adoração recheada pelo temor do Senhor, um momento de celebração e de festa muito agradável, isso que o Senhor espera. E de modo que esse ato de celebrar no temor do Senhor, como sendo uma expressão de fé, esse celebrar que expressa o anseio do nosso coração em buscar a Deus, com essa linguagem de temor, e que é uma coisa genuína, e que vai tomando conta do nosso ser, e que vai transformando isso em atitude de louvor, e o nosso coração vai fervendo de paixão por Jesus cada vez mais. É isso que nós queremos crescer. É isso que é adoração, como eu estou tentando colocar no temor do Senhor. E aqui vale a pena levar em conta algumas coisas interessantes. A questão da liturgia cristã, como o cântico, os cânticos na igreja, pensando assim, como deveria ser nossos cânticos? Nossos cânticos deveriam ser marcados com ritmo, com beleza e harmonia musical, os momentos de vivência espiritual e de manifestação da graça e do poder de Deus em nosso meio. Nossas práticas litúrgicas de culto coletivo deveriam ser assim, não só pela beleza e harmonia musical, mas também pela vivencialidade espiritual de uma manifestação gloriosa da presença do Senhor. Deus se manifesta onde tem temor. Nossa deveríamos fixar a mensagem fundamental é, voltada para adoração ao Senhor e não para adoração do homem. Nossas letras deveriam ter palavras que de fato exaltam o nome do Senhor e não que centraliza o homem, e não que seja uma letra antropocêntrica, onde o homem é o centro, onde o eu é a coisa principal. Isso é falta de temor a Deus e não é uma adoração segundo a proposta vista lá no ponto 1, onde trabalhamos a questão de Ana e a sua adoração magnífica. Aqui o sentido da adoração que glorifica a Deus. Qual que é o sentido da adoração que glorifica a Deus? A adoração é uma decisão que temos que tomar, independente de qualquer circunstância. Pode incorrer que em algum momento nós não estamos em condição de ir na igreja,
mas podemos fazer isso individualmente. Por isso que é uma decisão pessoal, de modo que podemos caminhar nessa temática e aprofundar passo a passo cada detalhe ainda. Mas eu gostaria agora de caminhar para o nosso próximo tópico sobre a questão da adoração, porque nós temos muito que ver ainda sobre a questão da adoração. E eu queria ressaltar agora a adoração ao Senhor com o que sou e o que tenho. O que sou e o que tenho. Coisa interessante. O texto de Atos, capítulo 17 e versículo 28, é muito interessante. Diz assim o texto bíblico: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E é interessante que eu quero tomar esse texto, porque ele está sendo dito pelo apóstolo Paulo no seu sermão no Areópago, em Atenas, e com muita clareza ele aponta para Deus e diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha que declaração. O que efetivamente eu quero dizer aqui sobre a nossa adoração ao Senhor, com o que sou e o que tenho, eu quero dizer que doar-se é uma graça. Quando Jesus se doou em nosso favor na cruz, foi uma manifestação de graça. Doar é uma adesão pela fé à pessoa de Jesus Cristo. Quando nós nos doamos na obra de Deus, quando nós fazemos coisas na casa de Deus, nós estamos efetivamente num processo de adoração com o que eu sou e o que eu tenho. Deste modo, fé no Senhor irrompe numa alegria imensa, porque quando nós adoramos a Deus com o que somos e o que temos, nós ganhamos em performance espiritual, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos em alegria. Portanto, dedicar-se nesse sentido a um ideal, a um chamado, é uma coisa muito importante e tem valor significativo para nossas vidas. E eu quero então agora ressaltar a ideia de como nós podemos nos dedicar a um ideal divino. O compromisso com a nossa própria vida deve nos conduzir à disciplina, a fim de nos desembaraçar de tudo que temos e nos dedicar de maneira muito saudável ao Senhor e ao serviço do Senhor. Isso é uma adoração. Somos, sim, como seres humanos, coroa da criação de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós e nós devemos descobrir esse propósito e nos dedicar a ele. E eu estou chamando esse propósito aqui como sendo um alto ideal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, temos que saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o ideal de Deus para a nossa vida. O ideal de vida é uma espécie de um sonho. Se você tem um sonho, então esse é o ideal divino para você. Então você precisa se dedicar a isso e transformar isso num culto a Deus, numa adoração a Deus. Outra coisa, o ideal divino, esse propósito divino, é uma espécie de aspiração nobre, é uma espécie de dádiva de Deus para nossas vidas. Então, o ideal de vida, no caso do cristão, precisa estar centrado na pessoa de Deus, porque Deus, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Quanto tempo de vida útil você tem? Essa é uma pergunta interessante. Como disse alguém, temos apenas uma vida, portanto, convém refletirmos seriamente em como vamos fazer uso dela. Precisamos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, o ideal divino, e dedicar-nos ao Senhor e fazer disso um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor. Isso significa adorar ao Senhor
com o que sou e com o que eu tenho. Ainda mais para frente, nós podemos ver uma série de coisas interessantes. Por exemplo, você precisa se dedicar em determinada ação na vida da igreja, no reino de Deus, e isso é muito importante porque você é beneficiado. Já falamos sobre isso. Você cresce enquanto está servindo no reino de Deus. Se você se dedica a um ideal nobre do reino de Deus, vale a pena, porque isso vai demandar esforço. Sim, vai demandar esforço, mas vale a pena. Vale a pena. Você vai crescer espiritualmente. Faça da sua vida um culto ao Senhor. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Coisa fantástica esse texto, para nos motivar a ter uma vida entregue ao Senhor, ao serviço do Senhor, e que essa vida é como se estivesse no altar do Senhor, sendo oferecida como culto, como adoração. É isso que significa esse último ponto, adorando ao Senhor com o que sou e o que tenho. E aí, para fechar, quais são as razões por que tenho que me dedicar a um propósito divino? Primeiro, a nossa vida é breve. Somos como um vapor que aparece e pouco se desvanece. A Bíblia diz que o marco da existência de um homem é de 70 anos. Isso mostra a brevidade da vida. Então vamos aproveitar a nossa vida e nos dedicar ao Senhor. Outra coisa, a segunda razão, é que temos uma só vida. A vida é uma oportunidade, um privilégio que nunca volta a repetir-se. A vida, naturalmente, nos oferece a oportunidade para uma construção de outras pessoas, de ajudar outras pessoas a crescer no Senhor, e podemos fazer isso de várias formas, desde o evangelismo, discipulado, enfim, ações das mais variadas na vida da igreja, e daí cada um tem o seu chamado naturalmente. Portanto, nós temos apenas uma vida e precisamos dedicá-la ao Senhor quando nós estamos aqui nesse mundo e precisamos ser útil nas mãos do Senhor. E tem uma série de coisas interessantes que vale a pena ser ressaltada aqui. Todavia, por conta do nosso tempo, eu vou aqui então fazer um resumo de tudo que falamos aqui. Primeiro é que nós falamos do princípio da adoração bíblica. E para ilustrar essa questão da adoração bíblica, nós trabalhamos o exemplo de 1 Samuel, capítulo 2, que é o Cântico de Ana. Segundo, nós falamos da adoração com uma melodia do coração. Aí trabalhamos Efésios, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. E depois falamos do terceiro tópico, a adoração cristã no temor do Senhor, que essa adoração cristã tem que ser feita com reverência, com respeito, de forma adequada. E citamos, entre outros textos, citamos Provérbios capítulo 1 e versículo 7. E por último, falamos da adoração ao Senhor, com o que sou e o que tenho, e tomamos ali Atos 17 para servir de base para isso. Espero ter ajudado você. Que Deus te abençoe. Espero que esses conteúdos lhe ajude a entender melhor um pouco do que seja a adoração bíblica. Que Deus abençoe e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, nos dando um coração disposto a adorar.
SEDAC, alegria é compartilhar a salvação.